E está no ar mais um Franquia Sem Segredo, o seu podcast para você saber tudo o que acontece no mundo do franchising. Lembrando, se inscreve no nosso canal do YouTube, acessa a gente no TikTok, acessa a gente no Instagram. Estamos em todas as plataformas, menos no Spotify por pouco tempo, tá, Luiz? Já estou atrás para resolver essa questão e estarmos no Spotify, que é um bom parceiro para quem está dirigindo, né? Tipo, para quem dirige 2 horas para chegar. 2 horas para chegar, para gravar embaixo da chuva, com um caminhão na estrada, essa estrada boa, né, de Sorocaba, que é... Até que vem, tem um pedacinho ruinzinho ali. E o pedágio lá em cima, né, Tarcisão? Ajuda nós. Riso, como é que você tá? Tudo bem? Saudações daqui do amanhã de vocês, do outro lado do mundo. Totalmente o amanhã. Para quem não sabe, o Riso... Já começando e me incomodando. Para quem não sabe, o Riso tá lá, né? Sempre um dia à frente, né, Luiz? E a comunicação nossa não é fácil, né? Porque ele manda as coisas pra gente, a nossa madrugada, a gente manda pra ele a madrugada dele. E aí a gente toma bronca, porque não leu. Porque não leu. Mas a gente não leu hoje ou não leu ontem? Não. Tem que entender isso, porque se ele der a bronca na quarta, pra nós ainda é terça. Ele mandou na terça. Então na terça eu li. Exatamente. É mais ou menos isso. E o programa de hoje tá sensacional, porque vamos receber um convidado. Adoro, Luiz, quando a gente tem convidado no programa, né? Eu acho que abrilhanta um pouco essa conversa, né? Traz experiência. Eu acho que o legal é que traz experiência, traz casos práticos, mais práticos do que as notícias que a gente fica buscando e lendo. E aí, vamos lá. Vamos falar do nosso convidado de hoje, que tá à frente aí de uma churrascaria tradicionalíssima, né? É a Fogo de Chão, Tradição e Inovação, que foi fundada no Brasil em 1979. A rede Fogo de Chão hoje possui mais de 100 lojas em todo o mundo. Isso é muito interessante, porque rompeu as barreiras aí do Brasil, né? Então está nos Estados Unidos, México, Oriente Médio. Fogo de Chão vem buscando trazer inovações, como o Bar Fogo, com petiscos e drinks, o Next Level Lounge, que combina a tradição dos charutos e a experiência culinária do Fogo de Chão, o Dry Age Cabinet, que é um refrigerador a seco para cortes nobres, e as unidades também têm cardápios diferenciados, corte à la carte, hambúrguer, eventos e até delivery, além do serviço completo de catering e de entrega Fogo to Go. E para falar do Fogo de Chão, eu quero chamar ele e apresentar o Paulo Antunes, que é o Country Manager da Fogo de Chão no Brasil, que começou como estudante de administração, entrou na Alpha Graphics, que é uma empresa americana de franquias, famosíssima, ficou atuando por 15 anos, atuando em diferentes áreas da empresa, até chegar a ocupar o cargo de diretor-geral para a América Latina. Depois da Alpha Graphics, Antunes foi para o Fazano Hotel, que saltou de um único hotel em São Paulo para um grupo de 10, expandindo também os restaurantes da marca. Em 2019, começou a sua trajetória no Fogo de Chão como Country Manager, e Paulo lidera a modernização de processos da marca no Brasil e ampliando a gama de experiências oferecidas aos clientes para um modelo diversificado, mantendo foco na hospitalidade e na arte gaúcha do churrasco. Quem não gosta de um bom churrasco, né, Luiz? A gente gosta. Bom demais. A gente gosta. Vamos convidar o Paulo aqui. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, meus caros? Um prazer estar aqui para falar com vocês e bater um pouco de bola. Com o Marcos aí, que eu conheço há, acho que é uns 30 anos por baixo, vai ser um prazer. 30, 35, se não for isso. Era um garoto, provavelmente tinha uns 5 anos quando eu comecei a falar com ele. Prazer estar aqui com vocês. Posso contar um apelido do Riso, então? Porque na época você não conhecia esse apelido, porque faz 35 anos, né? É o vovô do franchise. Vovô do franchise. Ele adora esse apelido, o vovô do franchise. Tá aí na fundação do setor. Muito bacana. Então, eu já vou começar testando o Paulo para ver como está a linguagem dele, se está original ou não. Tu vai de pingo e leva a prenda? Seu bagual. Bagual você tá sabendo mesmo, Piá. A resposta foi boa. Até porque você me chamou de jovem e não de velho. Aí já
Pô, passou no teste. Eu quero saber se a nossa mesa piracicabana, que fala o melhor sotaque inglês, quer uma tradução do que a gente acabou de conversar ou não precisa? Não, eu não preciso. Não precisa. Eu não preciso, não sei, o Luiz. Não. Minha Tranquilo. família é do Sul também. A sua família é do Sul? Então tá tranquilo aqui pra gente. Então vamos fazer um brick todo mundo aqui. Pronto. Isso, pronto. Ô, Paulo, só para te falar, prazer ter você aqui. A gente não se encontra realmente há muitos e muitos anos. E quando eu te vi à frente da Fogo de Chão, com várias notícias, eu já me empolguei na hora, falou, pô, Paulo, vamos sentar para conversar, tem muita coisa, de duas coisas legais, do Paulo e do Fogo de Chão. Que prazer, prazer. Para a questão de a gente falar um pouquinho do Fogo de Chão antes. Fala, Ricardo. Vamos lá, Paulo, assim, a gente acho que tem 1 milhão de perguntas aqui, né, Luiz? Mas antes de tudo, eu gostaria que você explanasse um pouco a sua história, né, dentro do Fogo de Chão, como foi esse ingresso, vindo do Fazano, né, uma rede também famosa, tradicional, com um alto nível de gastronomia, elevadíssima e tal. E aí, pô, começou no Fogo de Chão. Conta um pouquinho pra gente desse início e dessa trajetória sua, que eu acho que é bem bacana e o povo em casa também tem curiosidade de saber. E uma coisa importante, né? O início com uma operação que tem clientes, ou seja, você tem salão, você tem mesa, tem atendimento, etc. E aí só emendando a pergunta do Ricardo, porque logo da sequência você teve uma pandemia, né? Você chegou bem chegado. Chegou bem chegado. Por aí. Paulo, eu já vou te interromper logo de início, porque por uma questão de história, né? Começa com Alpha Graphics, por favor. Deixa comigo, pessoal. Olha, bom, primeiro, de novo, né? Um prazer estar aqui, falar um pouquinho da minha história e da minha experiência. Deixa eu começar, então, lá em 1990, quando eu comecei na Alpha Graphics. Eu sei que a franquia estava dando os primeiros passos, aí acho que tinha começado há 5, 6 anos aqui no Brasil, de maneira mais estruturada. E eu tive muita sorte, porque eu estava no lugar certo na hora certa. Quer dizer, eu fui o primeiro funcionário contratado pela Alpha Graphics. Quem trouxe para o Brasil e vendeu para os antigos donos, que eram os antigos donos da Bombril, que compraram a Master License, me contrataram. Então foi muito bacana eu ver o nascedouro de uma Master License aqui no Brasil, que hoje tem mais de 30 anos, né, 35 anos. E começou como todo negócio, quer dizer, desenvolvendo fornecedor, traduzindo manual. E aí foi a grande escola para mim na Alpha Graphics. Eu aprendi desde vendas, porque fiz vendas de franquias, então encontrava muito Marcos nas ABF Franchising Show naquela época. E depois fui diretor da ABF em várias áreas, na área internacional, na área de selo de qualidade, que era, enfim, não me lembro agora, chamava... Selo de excelência? De excelência, comitê de ética, né? Enfim, e me envolvi muito no setor até que a Alpha Graphics cresceu, 5 lojas, 10 lojas, 15 lojas, 20 lojas, e num determinado momento a empresa foi vendida de volta para o Master Licensor nos Estados Unidos, e eu fui junto. E ainda fiquei mais 5 anos com ele, então fiquei 10 anos com o Sampaio Ferreira, depois 5 anos com a empresa americana, cuidando da América Latina, e foi uma verdadeira escola, né? Franquia, claro, tem as especificidades, mas como negócio tem toda a complexidade para a pessoa virar PhD assim, em lidar com o desafio, né? E foi muito bacana, conheci pessoas muito bacanas só que chegou um determinado momento, e aí eu já tinha 35 anos, decidi alçar outros voos e fui convidado por uma empresa, na realidade eu não contei, mas teve uma passagem relâmpago na Hilt,
fabricante de ferramentas elétricas para construção, que queriam desenvolver modelos de franquia, outros modelos para o mundo. Aconteceu que só não combinaram com os outros donos. Então, eram 3 donos, um queria, 2 não queriam. O que queria faleceu. Em 1 ano eu perdi a posição, queriam me dar lá uma posição de consolação na Indonésia. Eu tinha gêmeos pequenos, eu agradeci e fiquei por aqui. Quando saí, o Fasano, que era uma sociedade do Rogério Fasano com o João Paulo Diniz, falecido João Paulo Diniz, tava entrando água no barco e o João Paulo queria sair. E quem queria comprar era a JHSF, uma grande incorporadora e hoje um grande player do mercado de luxo. E queria o Fasano justamente para ser uma bandeira referência no mercado de luxo. E estavam procurando um gestor. Eu não entendia patavinas de hotel, mas como que eles queriam era a gestão. Fui contratado como CEO e realmente, em pouco tempo, aí, em 2 anos, saiu de uma operação deficitária, que dava prejuízo, para uma operação muito lucrativa. E aí o Zeco e o Rogério Fasano investiram em licenciar e expandir o Fasano, e foi um sucesso. Então abrimos Fazenda Boa Vista, Punta del Este, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, aliás, foi o 2º hotel. E aí, depois disso, Bahia, Salvador, Trancoso, Nova York e assim por diante. Depois de quase 10 anos, 8 anos como CEO, eu comecei tocando os hotéis, depois assumi os restaurantes também. Então, partimos aí de 13 restaurantes para quase 30 restaurantes. Foi uma história muito bacana e como executivo, assim, foi all in, né? Muitas horas por dia. Chegou um momento que eu queria outra coisa, queria empreender. E aí, eu não sei se eu te contei isso, Marcos, mas eu abri ótica com marca própria e tal. E comecei a abrir uma, abri 2, e aí veio a Dilma e abri óticas populares. Então a Dilma veio me ajudar, entre aspas, quando eu mais precisava, que era o mercado da base precisando de crédito. Foi quando eu resolvi ver o mercado de novo para manter um pé em cada canoa, seguir com o meu projeto de óticas, que hoje está com 3 lojas, e voltar a ser executivo. E a Fogo de Chão estava buscando alguém para a próxima etapa de expansão e reestruturação da empresa. E foi muito bacana, porque a Fogo de Chão, assim como o Fasano, é uma das marcas mais conhecidas do mercado de gastronomia de luxo. E eu tive a sorte de entrar nessa empresa com uma cultura incrível, precisava de uma remodelada e investimentos no país, e eles estavam prontos para fazer esse investimento. Eu entrei em julho de 19, quando, no ano seguinte, todo mundo sabe que foi o tsunami mundial, né? E aí pegou os restaurantes em cheio. Ainda alguns deles conseguiram com o delivery manter a experiência. Nós, em 15 dias na Fogo de Chão, colocamos o delivery para funcionar. No máximo, na época que estávamos fechados, representou 10% das vendas, então não era relevante, né, em termos de resultado, mas manteve o contato com o cliente, a possibilidade de pedir. E nós gestamos toda uma série de mudanças ao longo da pandemia para, no momento em que pudéssemos voltar, voltássemos realmente com força. E mantendo a tradição e inovando com uma inovação que, digamos, respeitasse a tradição. E foi isso que fizeram. Diga. Só quero te dar uma interrompida, para a gente esclarecer para a audiência. A Alpha Graphics era um modelo revolucionário das chamadas gráficas rápidas, né? A gente tem que pensar nos anos 90, qualquer coisa que você quisesse, de um vidro temperado a um pedaço de papel impresso,
você precisaria esperar uma semana, 2 meses, né? No caso do vidro temperado de um box, poderia chegar até 6 meses, né? E as pessoas não têm muita percepção disso. E as gráficas rápidas, muito coadunadas com as grandes fotoscopiadoras, com altíssima qualidade, né? E eu só estou querendo esclarecer porque aí tem uma história também incrível, que era um mercado fechado. As pessoas também não têm ideia, né? Nos anos 90 você não podia trazer nada de fora. E não podia criar nada aqui também. Então, era um momento muito complicado da vida de todo mundo. As pessoas acham que a Dilma foi o problema e esquece, né? Aquela época era difícil. É só para puxar, porque a gente vai falar bastante de fogo de chão, mas como foi trazer um conceito, digamos, no país absolutamente revolucionário. No mercado americano já era uma coisa comum, você já encontrava um em cada esquina, né? Mas aqui um mercado fechado, um mercado complicado. Isso não deve ter sido uma tarefa muito fácil, né? Você tem toda a razão, Marcos. Tanto é que os estudos iniciais apontavam assim, não, vamos abrir 100, 150 lojas. Não foi assim, foi 5 lojas, 10 lojas, 15 lojas, exatamente pelo que você falou. Quando nós começamos, para trazer, eu lembro, as Docutec, as Docuprint, as máquinas de impressão coloridas, que foram um grande lançamento da época, foi um parto de impressão, de custo, e aí realmente se justificava se fosse um serviço premium. Para o serviço premium, você atende um pedaço da pirâmide, só o resto esperava esses 2 meses e tal. Então, realmente, você tem razão, foi fantástico ver o nascedouro de um negócio calcado numa tecnologia nova. Imaginem, nós prestávamos serviço de facsímile quando abrimos. Depois passou todo mundo ter fax até no banheiro, né? Depois acabou e é tudo digital e tal. Mas perfeito. E existia uma indústria aqui no Brasil de cópia e de impressão offset de alto volume. Existia um mercado muito incipiente de impressão offset de pequeno volume. E esse mercado de quick print lá nos Estados Unidos, que era um mercado de conveniência, absolutamente consolidado, né, com várias marcas, com Quick Copy, com uma série de concorrentes, e aqui no Brasil realmente começou, fomos pioneiros como Alpha Graphics, e eu acho que é um dos grandes players ainda hoje no Brasil, 35 anos depois, e com uma mudança tremenda. Hoje se imprime em todo tipo de substrato, todo tamanho, tem adesivo líquido, tem toda a parte de impressão personalizada, né, com banco de dados. Então, hoje a Alpha Graphics entra dentro das empresas para ajudar a área de marketing. E uma outra questão, o que era um investimento lá nos Estados Unidos de $300 mil ou $200 mil, era um investimento de $1 milhão aqui no Brasil, na época. Eu lembro que era a Alpha Graphics e as grandes lojas do McDonald's estavam ali pau a pau com o tamanho do investimento. Então eram só ex-presidentes de empresa, ex-banqueiros, ex-bankers, né? Pessoas que tinham aí uma condição de investimento muito alto. Então a expectativa foi muito grande, a aceitação também, no entanto, o tamanho do mercado bem menor naquela época do que o desenhado. E hoje mudou muito, né? A abertura, eu acho que a gente deve isso ao Collor de Mello. Se é que a gente deve alguma coisa, deve ao Collor de Mello, né? A abertura. Não, perfeito. Mais alguma dúvida, turma? Ricardo, Marcos, aí eu volto para a fonte? Não, eu só queria te dar a chance de falar um pouco desse momento. E eu aqui fiquei imaginando que você já não passava mais 2 meses para entregar uma cópia com o cliente, mas certamente passava 2 meses, você deve ter aprendido tudo de desembaraçar a alfândega, de importação de equipamentos, deve ter sido
um inferno completo na sua vida. Mas vamos tocar para o fogo de chão. É isso aí, foi um período de muito aprendizado e omeprazol. Eu não lembro qual que era o remédio para o estômago naquela época, mas sim, é isso aí. Omeprazol, tá certo. Mas além disso também, eu acho que é legal a gente entender, porque isso que ele falou, agora ele mostrou, se você faz um curso de inovação, você vai estudar em MBA disciplinas de empresas que morreram, né? Porque não souberam se reinventar. Porque se você olhar para um mercado, ainda que tenha toda essa história, esteja no ponto da pirâmide, como ele falou, a empresa tem que acompanhar a evolução das coisinhas. Você pega Xerox, você pega Kodak, as empresas que estavam muito no topo e de repente acabaram perdendo o bonde de si. Porque você vê hoje, se você olhar para o mercado gráfico hoje sofre em todas as pontas. Não tem uma ponta que não seja sangrando. A cada 5 empresas gráficas, 6 estão em recuperação judicial, estão quebrando. A Xerox mesmo mudou até o modelo de negócio dela Por quê? pouco, né? Tá... E mesmo, veja, porque você tem todo o estrangulamento de todo o mercado para todas as pontas. Gráfica que imprime livro. O povo tem livraria fechando, Saraiva, etc. Ou seja, as pessoas estão comprando menos livro, então assim, imprimindo... Então, eu achei legal esse ponto que ele colocou do que eles estão recebendo do fax, né? Mas assim como o fax, você teve outras coisas que você vai tendo que deixar produtos, aquela história da startup que você tem que ir pivotando, trocando pneu com o carro andando, né? Porque você vai mexendo aqui, mas o negócio tem que continuar, mas tem que continuar. Se você insistir, mas esse é o meu produto principal, sim, mas vai morrer daqui 5 anos. Daqui 5 anos a tecnologia pôs ela no bolso, entendeu? Então, entender que nem agora ele falou que a Alpha Graphics está dentro das empresas como um apoio para o marketing. O que antes não, antes era quase que uma atividade, não é subjetiva, mas indireta, porque você ficava esperando receber o pedido. Agora você lá dentro, você vai buscar o pedido, né? Então, eu achei legal essa visão porque é uma corporação viva, ou seja, ela vai se reinventando à medida que vai andando. Porque se ficar estático, se tivesse ficado com esse projeto, com esses produtos da década de 90, tinha morrido no começo de 2000. Nós temos que entender qual é a dor do cliente, né? Sem entender qual é a dor do cliente, o remédio corre um grande risco de se usar o remédio errado, né? Então, na Alpha Graphics, ela foi se adaptando de acordo com a dor do cliente e não é diferente o que nós fizemos na Fogo de Chão. Foi muito interessante, é uma empresa com 46 anos de mercado e para vocês que com certeza devem ter comido churrasco na Fogo de Chão, entravam e viam lá uma experiência no passado, que era o rodízio. Então você entrava na Fogo de Chão para comer o rodízio, ponto. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje a Fogo de Chão deixou de ser uma experiência. Outro dia eu faço parte de um grupo de bicicleta noturno aqui, e eu encontrei uma colega de bike que eu sabia que não comia carne, que era vegetariana. Falei, Marcinha. Ela falou, não, Paulo, adoro aqui o buffet da Fogo de Chão, adoro a salada, sou fãzaça. Então, hoje, as pessoas podem ir na Fogo de Chão para comer só o buffet de salada, elas podem ir para comer o buffet de salada em um rodízio de um corte, e vai pagar quase a metade de um rodízio, comer à vontade a carne. Ela pode ir comer o rodízio completo, que a gente chama de experiência completa, né? Ela pode comer um hambúrguer e tomar um refrigerante com batata frita. Ela pode fumar um charuto e tomar um brandy. Ela pode comer um corte de dry aged, que é uma carne maturada a seco por 32 dias, ou um T-bone ou um tomahawk. E aí pode dividir esse corte e comer um buffet de salada. Muitas pessoas comem a experiência completa e depois pedem um pedaço de wagyu para dividir entre as pessoas da mesa, uma fatiazinha para cada um ali, para ser um término indulgente. Pode levar a sua empresa para fazer um evento na Fogo de Chão, pode levar Fogo de Chão para a sua empresa, pode pedir no iFood. Então, o que antes era uma experiência, hoje são 10.
Muitas empresas, turma, fizeram no passado principalmente de restaurante, digamos, o restaurante atende a um público e agora quer atender aos filhos do público, então lança outra marca. Agora quer um mais informal, lança outra marca, que aconteceu com o Fasano, né? Antes tinha Fasano, depois surgiu o Paride, depois o Gero, depois a Trattoria, depois o Paride Bistrô, depois o Panini. Então foi mudando. O Fogo de Chão fez diferente, fez vários restaurantes, várias operações em uma só. E eu achei uma sacada muito, muito bacana, assim, muito inteligente, porque a marca tem um apelo muito grande, de desejo. O serviço, aqui um parênteses, eu sou suspeito para dizer óbvio, mas o domínio, o know-how dos gaúchos com o churrasco e a parte de hospitalidade é algo fantástico, né? Não é para menos que é um lugar que é querido e dispara tantas memórias aí bacanas nas pessoas e acabou multiplicando a possibilidade das pessoas irem. Então você pode ir com uma refeição mais rápido, com um orçamento menor. Ali você precisa levar a tua equipe de 20 vendedores. Cada um vai comer um buffet de salada e um rodízio de um corte. Vai ser algo mais rápido, mais para um orçamento menor. Você pode fazer uma celebração com a sua esposa e vai comer um Wagyu e um Dry Aged com um buffet de salada e tomar um belo vinho. Então, hoje, abriu assim a possibilidade de se utilizar fogo de chão de maneiras muito criativas. E isso está trazendo um resultado bárbaro para a empresa. Ô Paulo, vou fazer uma pergunta que eu achei interessante, essa inovação, né, e essa diversidade que vocês estão trazendo agora na Fogo de Chão. Aí vai minha pergunta, né? São mais de 100 fogos de chão aí pelo mundo. Como é que fica o desafio de conseguir oferecer e ter essa gestão de tantas diversidades de cardápio e de estilos como o bar, a questão do charuto e o hambúrguer? Fala um pouquinho pra gente aí sobre isso, que quando a gente pensa em franquia, você já imagina algo mais enlatado que é só aquilo, né? E vocês não, vocês trazem um leque muito maior, né? Mas olha, muito bem colocado. É um leque bastante grande e aí eu preciso tirar o chapéu. Eu, como vocês falaram no início, sou country manager da empresa no Brasil, cuido de 9 lojas. As outras mais de 90 lojas são administradas pela Fogo Estados Unidos, 80 e tantas nos Estados Unidos, e é hoje uma marca, uma estratégia, uma experiência em todos os lugares. Tem algumas diferenças, quando eles lançam lá as saladas de inverno, aqui é verão, então nós estamos trocados. Nós estamos igual o Marcos aí com o horário de reunião com vocês. Mas fora isso, as experiências de carne ou a variedade de experiências dentro do restaurante é igual aqui, em Seattle, em Orlando, em Boston, em São Francisco, ou em Dubai, ou em Santa Cruz de la Sierra. Então existe uma complexidade típica de franquia, apesar de Brasil e Estados Unidos serem lojas próprias, e só nos outros países é que são franquia, mas uma complexidade típica de franquia que é manter o padrão. E isso cai aí no que todo mundo conhece, que é produzir as referências, divulgar, treinar e checar. Então, a Fogo de Chão eu conheço bastante bem, bom, faz muito tempo que não milito na área, mas dos 15 anos que tive na Alpha Graphics, eu diria que ajudou muito esse know-how de franquia para a minha gestão das 9 lojas aqui no Brasil. Eu tenho 6 lojas em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e uma em Brasília. São principais centros e ainda assim traz desafios bastante grandes para que nós
tenhamos a padronização de fornecimento, então a mesma qualidade de carne, a mesma qualidade de panificação, das sobremesas. E detalhe, é tudo produzido dentro de casa. Então precisam chegar as matérias-primas dentro do restaurante. Então isso é um desafio constante e não acredito que haja fórmula mais nova do que repetir o treinamento, manter os materiais atualizados e checar, depois que a equipe foi treinada, se realmente a mensagem, o que está sendo entregue de serviço, desde NPS dos clientes até cliente misterioso, para ter certeza que o caminho que está sendo trilhado é correto, seja de franqueado, seja de loja própria. Ô Paulo, deixa eu te contar que a minha primeira experiência fogo de chão, eu fui levado, não sei se ela existe ainda, mas naquela da 23 de maio, na época quase ao lado da TV Record, em direção ao aeroporto de Congonhas. Eu acho que talvez tenha sido uma das primeiras em São Paulo. Eu fui levado pelo Eloy da Flytour, um gaúcho de Canoas, né? Mas aqui você vai comer no churrasco de verdade, né? E eu falei, mas mais um na minha vida, né? Porque meu pai é gaúcho, eu vivi muito tempo no Rio Grande do Sul, mas enfim, e foi uma experiência interessante. Mas sabe aonde eu fiquei mais fascinado? Foi com duas experiências que eu tive em Chicago, eu não sei se ainda existe, e eu não me lembro bem se era Atlanta ou Dallas, provavelmente deve ter sido Dallas, que eu acho que deve ter sido a primeira. Mas sabe o que mais me impressionou? Não foi a carne, não foi a alimentação. Era ver americano piochado falando como gaúcho de Nova Brécia. Eu não acreditei naquilo. Eu achei que era gozação, era uma pegadinha, mas o cara era americano, ele falava como gaúcho, de Nova Brécia, eu conheço o povo de lá, que é um município muito pequenininho, né? E que foi esvaziado o município pela fogo de chão, né? Eu gosto de falar que, como governador Valadares simplesmente sumiu do mapa, porque ele está todo em Newark, ele está todo, talvez em Boston, alguma coisa assim. Nova Brécia não existe mais porque foi esvaziado, porque todo mundo vinha de lá para trabalhar no fogo de chão, né? E assim foi no mundo todo. Mas a questão atrás disso ali a gente sentia o padrão no atendimento, no serviço, de uma maneira assim impressionante. Eu fiquei muito impressionado. E o que mais me impressionou é que todas essas 3 vezes eu fui levado pelos americanos, que já conheciam, que já admiravam, né? E eu vou emendar mais, além dessa pergunta, dizer, esse padrão, esse povo de Nova Brécia ainda existe? Vocês estão multiplicando pessoas de lá? E eu já quero emendar uma segunda pergunta. Conta a lenda que quem levou para os Estados Unidos foi o pai, o Bush, que, tendo uma experiência única no Rio de Janeiro, ficou fascinado e acabou levando o negócio para a América. E me dei 2 perguntas aí, deixa você responder. É isso mesmo, Marcos. Você está, eu diria que, muito bem informado. Nós não só trazemos pessoas de Nova Brécia, mas de Encantado, de Frederico Westphalen, de Frederico Westphalen, quer dizer, de pequenas cidades, as pessoas saem, vêm para fogo de chão, tendo trabalhado no campo, pessoas de educação muito sólida, mas de costumes muito simples, e a parte que nos interessa muito arraigada. Quer dizer, o conhecimento do churrasco, o conhecimento da carne, do sal grosso, do fogo forte, de como cortar, de como espetar, muito já vem de berço, entre aspas, né? E nos Estados Unidos, sim, é verdade, não é mito. Quem levou a primeira fogo de chão, convidou os Kozer para ir para os Estados Unidos, foi o George Bush pai, e eles começaram a ver o Miami, Orlando, eles falaram nada disso, vocês vão vir para o Texas aqui, vocês vão vir para Dallas,
e realmente a Fogo de Chão foi super bem recebida. E eu vou contar algo aqui que é importantíssimo, que foi um dos pilares aí que sustentou a expansão da Fogo de Chão nos Estados Unidos. As pessoas, os principais passadores, garçons, maîtres, gerentes aqui, que vieram do Sul e que se formaram naquela que você foi na frente quase do aeroporto de Congonhas, originou muitos gaúchos que hoje trabalham nas Fogo de Chão nos Estados Unidos. Então, você vai encontrar, sim, a gente brinca que tem gaúcho de tudo quanto é lugar. Então tem de São Paulo, tem de Salvador, tem lá da Paraíba e tal, mas que eles passam de 2 a 3 anos treinando aqui no Brasil, e se cumprirem com todo um treinamento e tiverem a atitude correta, nós iniciamos um processo de levá-los para os Estados Unidos. Já levamos mais de 350 pessoas e suas respectivas famílias para trabalhar na Fogo de Chão. Então, não é difícil que você vá numa de Chicago, de Boston, de São Francisco, de Washington, ou mesmo de Dallas, que já tem 3, e encontrar gaúchos que realmente nasceram no Sul ou gaúchos de outra parte do mundo. Que hoje temos mexicanos, canadenses, hoje tem de tudo quanto é canto do mundo que passaram por esse treinamento e foram formados e hoje estão na linha de frente. Desculpe, eu vou te interromper, não para fazer uma outra pergunta, mas que para a nossa audiência é importante eu repetir. A base da operação são pessoas. Pessoas que recebem um desenvolvimento de procedimentos aplicados ao treinamento e que a carreira delas depende de um processo de elas cada vez absorverem mais esses procedimentos através do treinamento, que vai provocar um crescimento. Desculpe ter que repetir isso, mas geralmente se pensa em franquia porque tem um produto infalível. E as pessoas fazem o seu produto se tornar falível. Desculpe te interromper, mas eu só queria repetir isso que você colocou. Aliás, fale de novo, né? Você não chamou de procedimentos, né? Você chamou de... se deu um outro nome, logo depois aplicou treinamento, e aí em cima das pessoas, né? É uma sequência de que eu acho que vale a pena sempre repetir para poder multiplicar o negócio. Desculpe te interromper. Imagina, com prazer. Não, é isso mesmo. Eu diria, Marcos, que as bright ideas, né, que as ideias brilhantes de décadas atrás continuam sendo as mesmas hoje. O que tem de gente falou, putz, essa história do Google aí eu pensei em fazer, a Amazon, eu queria vender livro e tal, mas espera aí, a execução faz toda a diferença. A execução é feita por pessoas, né? Mesmo que hoje estejamos na era da inteligência artificial, da automação, você precisa. CNPJ é feito de CPFs, né? Pelo menos aqui no Brasil. Na Austrália, acho que é outro nome aí. Mas, é igual. É igual? Cadastro de pessoa física. Então, realmente é importantíssimo, assim, nós treinamos com muita frequência e levamos muito tempo para selecionar as pessoas, para poder contratar a atitude correta. Uma vez que nós encontramos a atitude, nós colocamos para dentro, aí tem um desafio que o Collins fala da pessoa correta no lugar correto do ônibus, né? Então, é mais complexo, nós precisamos ter a pessoa correta, com a atitude correta, executando a tarefa que encaixa nessa atitude correta dela. Eu vou dar um exemplo, nós temos
um senhor que está trabalhando na fritadeira dessa loja da Moreira Guimarães que você falou. Eu sou fã dele, aliás, e ele está há 30 anos nessa posição, nesse equipamento. Se ofereceu para promovê-lo e colocar ele para gerir pessoas. Ele falou: não, obrigado, estou contente aqui, me deixem aqui. Então, nós somos super contentes também com gaúchos competentes no back of the house, gaúchos competentes no front of the house, pessoas que acabam se desenvolvendo depois para liderar pessoas. E tenho exemplos, nós podemos esticar essa conversa aqui até vocês falam o limite, porque na Fogo de Chão tem pessoas de 30, 35 anos de casa, e são histórias bacanérrimas que a ideia foi boa, depois foi bem executada e depois foi aperfeiçoada continuamente. Então isso depende de inovação, depende de treinamento, depende Então teve uma boa ideia inicial 46 anos atrás. E hoje uma empresa brasileira que nasceu em Porto Alegre em 1979, já teve listado na Bolsa de Nova York, fechou capital, hoje é de um fundo chamado Bain Capital. Tem um capitão do navio aí, que é o Barry McGowan, que é o CEO mundial, um cara de visão, e uma equipe de C-level lá fantástica, que colocou esforço aí. Restaurante é um business, diria que 24 horas. Porque você está atendendo o cliente às 2 da manhã, às 7 da manhã você está no pré-preparo das receitas pro dia. Então, é um negócio muito intenso, muito dinâmico, de muito contato com os clientes, e no final é exatamente o que o Marcos falou. É gente que, em cima de uma boa estratégia, com boas ferramentas, faz uma experiência fenomenal e faz com que a marca tenha esse tipo de lembrança e carinho. Ano passado atendemos mais de 1 milhão de clientes aqui no Brasil. Então, esse é o tamanho do carinho que os brasileiros têm pela marca. Luiz. Eu tenho mais uma. Luiz tá quieto, Riso. Eu acho que eu tenho que deixar o Luiz falar também, né? Esse aí. Não. Essa experiência que ele falou de que hoje eles olham, né, para diversos tipos de produto. Então, hoje ele até citou o caso de uma amiga que ele encontrou da bike, que é vegetariana. Cara, eu acho que eu fiz uns 2 ou 3 anos de evento de fim de ano do escritório lá, no Fogo de Chão. E tinha durante 2 ou talvez uns 3 anos, tinha uma advogada que era da minha equipe, que ela era vegetariana. E já tinha opção. Estão falando isso, cara, esse meu escritório tem 10, foi mais de 10 anos atrás. Então, há uns 15 anos atrás, 15 para 16, ela já foi no evento, 0 consumo de carne, só o buffet lá, grandão. Só o buffet já atendia, né? O público também. Agora, essa história que o Riso bateu bastante e que ele falou também muito, cara, por acaso essa semana eu vi um vídeo fantástico, daquele Blue Angels, sabe? Tem um vídeo, depois eu compartilho no nosso grupo. Não precisa, eu passei o final de semana vendo os pilares aqui. Eu sei, mas cara, tem que ver esse vídeo. É impressionante. Eles estão todos de olhos fechados, numa mesa muito comprida, e esse é o treinamento deles. Fica eles falando, mas eles olhos fechados se imaginando, mas eles se imaginam como no avião, apertadinho naquele aviãozinho, no cockpit, e eles vão falando, eles olham pro lado, de olho fechado, olha para um lado, olha pro outro, fala, atende os comandos, mexe os braços de maneira meticulosa para exatamente fazer aquela função que tem que fazer. Cara, você vê o vídeo e você fala, esse treinamento, cara, os caras chegaram num nível impressionante. Eu acho que assim, eu lembrei disso por quê? Porque não existe, se você quer replicar o seu modelo, se você quer ter uma rede sólida de franquia, você pode ter um negócio com menos, um nicho menor de produtos e serviços, ou um nicho maior, como eles agora expandiram bastante. Se você não tiver treinamento, o negócio desanda.
vai desandar nas suas unidades próprias e vai desandar nas suas unidades franqueadas. Não tem remédio. E esses 4 pontos que o Rizzo falou, que ele comentou, e de novo ele repisou agora, cara, você volta, mas você termina. Porque mesmo que você chegar na última ponta da inovação, você vai ter que voltar e treinar a inovação. Então você volta sempre para... É um ciclo. É um ciclo. Ô Paulo, a gente está reforçando muito isso, porque isso tem sido o nosso debate. 101 franqueadores, de 100 franqueadores brasileiros, ainda não descobriram isso. Que a base da operação está em replicar um procedimento através de treinamento, que é como o McDonald's fala, sistemas acima de pessoas. Porque a hora que você tem pessoas acima dos sistemas, cada negócio vai funcionar diferente. Então, essa colocação do Luiz agora é porque a gente bate muito nisso. E, especialmente nesses últimos episódios, onde a própria associação está querendo pegar esse papel de ela treinar o franqueado, de ela treinar o consultor de campo, e assim, mais uma vez estamos atrofiando o franqueador. Mas nessa linha, eu só quero embutir uma pergunta. Quem foi primeiro? Foram os americanos que tiveram que pegar o padrão brasileiro, e isso me espantaria muito, ou foram os americanos que impuseram de volta esse padrão da fogo de chão? Foi algo um pouco diferente. Como tinha um sucesso brutal aqui no Brasil, primeiro o sistema brasileiro foi implantado com maestria lá nos Estados Unidos e se continuou com o processo aqui no Brasil. Depois foi os Estados Unidos que tomou a iniciativa de inovar. Então, uma marca dessa idade teve uma curva de maturação e no momento que ela estava começando já, digamos, a parte descendente da curva, foi importantíssimo que os Estados Unidos levantasse a barra, inovasse. Aí quem puxou essa inovação foi os Estados Unidos. Tá. Eu talvez possa trocar a palavra inovação por multiplicação deste padrão, porque eu acredito que com poucas unidades não se tinha aqui no Brasil, aí no Brasil, esse potencial de multiplicação, né? Por quê? Porque as coisas estavam na mão de uma pessoa só, né? E de uma maneira abnegada, né, ele conseguia dominar 2 ou 3 operações, mas quando foi para os Estados Unidos e se pensou numa expansão, eu acho que eu fico fascinado não se mudou as origens, mas se multiplicou Nova Brécia, né? Isso é que eu falo, essa capacidade dos americanos de multiplicarem um conceito sem necessariamente alterar esse conceito. Foi muito interessante que eu sempre costumo frisar que a Fogo de Chão respeita a tradição gaúcha da hospitalidade, da arte do churrasco e, ao mesmo tempo, inova com frequência. Então, nós tivemos uma sobremesa que é uma collab da We Coffee com a Fogo de Chão. Devemos ter novidades muito bacanas em breve, receitas novas no buffet de salada, novos drinks no bar, uma seleção de charutos com curadoria da Caruso. Então, é inovando, mas respeitando a tradição. E o que você está falando da multiplicação ser num determinado padrão, isso é chave. Porque o que quer que seja tem que ser, como diz os gringos, across the board, né? Então vai de uma ponta a outra da rede, tem que ser com padrão. Então tá corretíssimo. E se eu puder adicionar, quando você estava falando de pessoas e de não deixar atrofiar o papel do franqueador, que também acho correto, pessoas não estamos falando somente da equipe do franqueado.
pessoas, a gente começa a falar do próprio franqueado. E eu posso falar de cátedra que eu escolhi candidatos com o perfil equivocado e que ali adiante se mostrou um erro ter sido aprovado a franquia para aquele perfil. E outros perfis que, diga-se de passagem, da Alphagraphics, são franqueados até hoje de extremo sucesso, foi um acerto danado que faz com que eles se tornem franqueados de multi-unidades e aí o perfil da pessoa, uma vez bem identificado e bem selecionado, eu diria que é 90% do sucesso depois da unidade franqueada. Você vai falar, não, mas vai ser da equipe que foi contratada, não, vai ser o perfil do líder que acaba contratando a equipe. Não, você acabou de montar o palco para eu subir e o Luiz já está rindo porque ele sabe o que é. Por isso que eu defendo duas coisas: pré-contrato de franquia, treinamento do franqueado e a aprovação do franqueado só depois do treinamento. Contrato só depois do treinamento. Porque é no treinamento que você sabe se o cara vai ter o jogo de cintura ou não. Só queria te falar que você me ajudou muito, porque nós estamos com um cliente comum e antes que a gente entre nesse embate de novo, eu e ele, você acabou de montar o palco para eu subir. Muito obrigado. Segura o WhatsApp depois. Olha, turma, eu juro que eu não sabia, hein? Eu estou falando da minha experiência e acho fantástica essa ideia de fazer um test drive nesse com profundidade para que a pessoa fale, não é para mim. Ou o franqueador fale, olha, me desculpa, tá aqui tua taxa de franquia, o teu depósito, tal, não vamos fazer negócio. É melhor para as duas partes que seja identificado antes do que depois. A quantidade de neosaldina e omeprazol que se toma para dor de cabeça e dor de estômago quando a pessoa errada está dentro do teu business, bah! Olha, eu só queria te falar, vai ser um corte maravilhoso esse seu. Eu vou espalhar isso para o mundo inteiro. Você pode ter certeza absoluta disso. Ô Riso, posso aproveitar o gancho? Também, então, já que nós estamos falando disso, e eu acho que isso hoje, como o Riso falou, né, uma das principais dores aí que a gente tem no mercado de franchising brasileiro, você teve a sua passagem pela ABF, né, e ainda mais na parte de ética e na questão do selo de excelência. E uma das coisas que a gente bate muito no programa aqui hoje é o selo de excelência para qualquer um, vamos dizer assim. Então a gente vê redes que simplesmente foram pulverizadas, desapareceram, de repente voltam e em um ano já tem selo de excelência. A gente vê que os critérios para um selo de excelência já não são mais os mesmos que antigamente. O que você pode trazer um pouco, Paulo, olhando de fora, mas para quem já esteve lá dentro, como é que a associação está lidando um pouco hoje com essa questão tanto da excelência quanto dessa aceleração aí na venda de franquias para qualquer um, né? Bom, meu caro, antes eu preciso fazer eu estou afastado da ABF há muitos anos, então eu vou falar da minha época que eu tive uma convivência bastante próxima. Paulo, o seu filho mais dileto está lá dentro. Tá lá dentro? Tá. Quem é, o Rodrigo? É. Bom, enfim, na minha época existia Bom, eu fui da comissão de ética, eu fui presidente da comissão de ética, e existia uma preocupação então, de checar com os franqueados qual era a qualidade do suporte, de fazer pesquisa, de checar alguns critérios que era go, no go. E isso, claro, na época, eu me lembro, estou falando de décadas atrás,
trouxe discussões acaloradas com membros da associação de franquia. Então, hoje eu não posso dizer, eu estou muito afastado e não sei dizer aí do quão a barra é elevada para se entregar o selo de qualidade. Eu sei que na minha época se capinava para conseguir. E eu entendo que na medida cresceu muito o setor, né? Eu estou fora desde 2005, nós estamos falando aí de 20 anos. O setor se expandiu e cresceu assim, acho que é o maior empregador do país, enfim, é absurdo o tamanho da indústria. Então eu imagino que muitas pessoas apliquem e você tem que automatizar de alguma maneira para conseguir avaliar quem leva o selo. Infelizmente, eu imagino isso, que eu estou imaginando, pessoal, que quando você cresce e faz avaliação de um número tão grande, talvez sejam centenas ou milhares de empresas, você tenha que automatizar e uma ou outra empresa que talvez não merecesse o selo passe, mas assim, eu não saberia julgar nem apontar o dedo de maneira alguma. E sei que tem gente muito competente tocando, do pouco contato que eu tenho ainda com o setor. O Rodrigo Abreu, sei que é uma pessoa muito competente, que ficou tocando a Alpha Graphics, fez crescer, fez passar por várias crises, e a empresa tem 35 anos aqui no país. Isso eu diria que é para poucos. Eu não sei qual que é o índice de mortalidade das empresas aqui no Brasil, mas eu imagino que seja altíssimo aí. Talvez 10% complete 10 anos, né? 35 anos é um feito a ser comemorado, e sei que a associação também se modernizou. E agora, conseguir prestar serviço nessa natureza que você falou, Marcos, aí eu também acho que é talvez um long shot, né? Mas enfim, não estou com conhecimento de como eles estão estruturados. O Paulo, até te dou assim, voltando à questão que o próprio Ricardo colocou, só para você ter uma ideia, assim, o setor cresceu tanto, mas não de uma maneira tão organizada e tão estruturada e com as informações que a gente conseguia suprir na época em que você estava na frente, né, de uma certa maneira. Um dado alarmante, mas também tem a ver com qualquer coisa, que é o que o Ricardo acabou colocando, que vira franquia. 6,7% das empresas lançadas como franquia, e na média são 357 anualmente novas operações que são lançadas no mercado, conseguem sobreviver e passar o segundo ano. Mas a base da operação é essa que a gente acabou de comentar, né? Eles ainda não descobriram que o que pode sustentar o negócio é o know-how aplicado em um treinamento que seja consistente. E como você colocou muito bem, eu já falei dos cortes que eu vou fazer, primeiro sobre o candidato, sobre o franqueado. Só emendando, depois do consistente, Riso, põe vírgula, contínuo. Contínuo, perfeito. Porque não basta ser só... Porque esse é o grande mal dessas 300 e fumaça que abre e fecha, e das que estão abertas e que não fecharam ainda. O cara vem, treina, aí dá aquele treinamento de uma semana, acabou, toma o seu certificado, pendura na parede, agora trabalha e me dá royalty. Esse é o mote que você vê isso um monte acontecendo no mercado, né? Aí quando o cara, pelo amor de Deus, está pedindo desespero, que é 1 milhão de casos que você vê por aí, o que o franqueador fala? Você tem que não está fazendo o contrato direito, você não está fazendo o marketing direito, você não está... Se não está dando certo, o que eu tenho que fazer? Traz o cara de novo, treina de novo. Porque se ele não está fazendo certo, quem que errou? Ou eu selecionei errado e eu que errei, ou eu não treinei direito. E aí é os dois problemas que o Paulo falou. Mas é aí o que o Paulo trouxe, eu achei sensacional, porque você não vê pessoas falando isso. Né? Então ele falou, eu errei, escolhi errado. Achei que o cara tinha um perfil, tinha outro. Então hoje a gente vê
essa quantidade absurda de franquias abrindo para qualquer um, cara. E aquela conversa que o Luiz fala Do sempre, telemarketing. e a franqueadora vem depois com a carta extrajudicial e a culpa é do cara, a culpa não é do treinamento dele, a culpa não é ele que escolheu um perfil errado, não, a culpa é sempre do franqueado lá na ponta, né? Sempre assim. O cara que não performa. Paulo, vocês têm planos de franquias para o Brasil? Não. Brasil serão somente lojas próprias. Tá. Sabe por quê? Eu ia te dar um conselho, coisa de velho, né? Use toda a sua experiência, dessa que você acaba de comentar, porque você iria ficar aterrorizado com a referência que as pessoas têm sobre franquia, de que ela funciona sozinha, que não é assim, que todo mundo vende, que todo mundo compra, que você pode comprar franquia através de aceleradoras que fazem a venda pelo telefone, seria realmente uma experiência interessante. Mas eu quero, em algum momento, te colocar, não apenas pelos cortes, mas em contato com alguns clientes que eu tive, que eu ainda tenho, para você repetir esse tipo de coisa, porque eles tendem a não acreditar, porque as referências laterais são muito mais fortes do que esse discurso que a gente está tendo aqui agora. Eu vou um pouco adiante até, Marcos. Eu era CEO do Fasano, 8 anos, de empresa listada em bolsa, 1.500 funcionários, centenas de milhões em faturamento, e decidi sair para empreender para fazer óticas de marca própria, popular. Por uma série de razões, tem um amigo que produz lente, tem um amigo que tem cartão de crédito para o mercado popular, uma série de razões eu tive apoio e fui montar a empresa. Afinal de contas, eu era CEO número 1 de empresa por pelo menos 15 anos, 20 anos. Quando nós vamos operar, mesmo com suporte, eu tinha suporte dos amigos dessas empresas parceiras, apesar de eu ser 100% dono, esses amigos eram fornecedores e me deram suporte. Marcos, empreender é uma pancada na testa. O cara pode ter know-how, pode ter graduação, pós-graduação, PhD. A prática é diferente. Tanto é que quando você falou de sujeitar a pessoa a um período de teste, né, um test drive, a uma prática, eu achei fantástico, porque quando doer, né, a história da onde dói, né? Nós estamos falando aí do franqueado sentir que aquele vai ser o dia a dia dele por décadas, e ele curtiu e encaixou, cara, é um golaço. Você vai ter que colocar menos esforço nesse franqueado, ao empresa e os sistemas, e vai ser do teu comitê de desenvolvimento de novos produtos, vai ser multifranqueado, vai ser um cara de sucesso, sorrindo de orelha a orelha, vai ganhar dinheiro e vai te ajudar. Ao passo que a pessoa errada tá dando porque ganhou do pai o dinheiro para a franquia, tá dando porque quer dar para a ex-mulher que vai se separar e a pessoa nunca trabalhou. Enfim, eu estou dando exemplos extremos, mas que acontecia na minha época de franquia. Meu Deus do céu, aí não tem o que você faça de treinamento, de pegar na mão da pessoa e fazer, porque a pessoa não quer, a pessoa não foi talhada para aquele trabalho, né? Então, eu estou falando não só porque você comentou, porque realmente eu acredito que a exposição à prática é o melhor remédio. Às vezes é muito difícil, às vezes são micro franquias e não dá para fazer isso nesse detalhe. Bom, paciência, aí tem um risco menor também da marca ter um desgaste, etc. e tal. Quando é um negócio muito maior, mais estruturado, eu, no mínimo, abraçaria a tua ideia aí como... Não, mas eu queria te falar que você está sendo totalmente atual, porque aquilo que você está dizendo que viveu e que adotaria
hoje o problema é igual, só que ele é elevado a uma exponencial por causa do crescimento do mercado. Então, o problema ele não foi solucionado, ele só foi multiplicado. Não, todas essas Então, hipóteses. você pode ter certeza, Todas você está essas sendo hipóteses. absolutamente atual. Todas as hipóteses que o Paulo falou, sem exceção, você agrega, como o Riso falou, mais um caminhão de outras, elas continuam atuais. Você continua vendendo o marido compra e paga para a mulher cuidar, o marido compra para o filho cuidar, o grupo de 4 sócios compram Para ninguém cuidar. Para ninguém cuidar, porque ninguém é pai da criança. Ninguém é o pai. Ninguém é pai. Então são 4 só. 10 carinhas juntou dinheiro, compraram uma franquia de $500 mil. Cada um pôs lá 50 conto. Mas ninguém cuida. Mas ninguém cuida. Aí você chama o cara para um treinamento. Quem vem? Manda o gerente. Aí na hora que você chega na unidade de novo, dali 2 meses para fazer uma auditoria, algum tipo de cliente oculto que foi. Cadê aquele gente que eu treinei? Ah, não, ele foi mandado embora, não performava. Mas quem tá cuidando da lojinha? Ninguém. Então, assim, tem sempre esse problema. É bem isso, né? Agora, o Paulo falou uma coisa, Riso, que aí eu assino embaixo. Se você quiser, você manda o papel, como chama manda o fax, eu assino e te devolvo o fax lá na Alpha Graphics. Essa ideia do test drive, eu acho que sim, é este o conceito que ele se aplica para essa operação que é maior. Né? Operação menor, cara, um salão de beleza de cabelo infantil, corte de cabelo infantil. Cara, você não consegue ficar um mês o cara fazendo test drive. Não vai. Ele não vai, o investidor não vai ter tempo. Agora, quando o caminhão é maior, como o Paulo falou, o problema Você vai ter que me mandar esse fax. Vou mandar. Vai ter que me mandar. Porque sabe por quê? É que, Paulo, existe uma diferença conceitualmente no chamado test drive. O test drive você faz, ele é muito curto e muito rápido, é só no período de pré-seleção do candidato. Mas o candidato não ser franqueado e ser colocado no treinamento é que você realmente vai descobrir. Por quê? Por causa desse tipo de coisa. Ele não vai, ele manda alguém, ele não quer ir, ele vai com má vontade, ele desiste no meio do caminho, mas ele não quer te falar que ele deu uma mancada ou que você deu uma mancada, né? Então, o treinamento, não o test drive, né? Que é o que você está colocando, que você chamou treinamento, de colocá-lo em testando um negócio. E eu te digo, eu costumo fazer para os meus clientes, tem um pequeno jaleco escrito no test drive, eu estou testando este negócio, especialmente na área de alimentação. E depois o treinamento, meu amigo, fala para mim que o treinamento é menor do que 1 mês. Fala para mim que o treinamento significa que você não vai ter que operar alguma unidade do franqueador que seja própria até estar com o traquejo suficiente para poder assinar o contrato de franquia, finalmente casar, não existe. Mas essa é a discussão que a gente tem. Mas aqui é só o conceito, o que é o test drive e qual o significado do franqueado depois de preparado ou não por um treinamento. Agora, treinamento com consistência. O que acontece no Brasil é que, às vezes, o treinamento de boa parte das franquias é 1 ou 2 dias. Raras são aquelas que conseguem atingir 1 semana de treinamento. Porque não sabem nem o que vão ensinar para o cara. Não tem o que ensinar. Sabe os 4 pontos que você colocou? Nem isso eles têm. Não, e agora eles fazem online. Agora é online, né? Oi? Agora tem muita franqueadora gravando na universidade da franquia, gravando vídeos e o treinamento é online. Põe na plataforma, larga lá. E larga lá. Aí pior ainda. Para mim é pior ainda. Você tem completa razão, né? É o que a gente está vivendo isso nos dias de hoje. Mas, Paulo, vai dar um corte maravilhoso. Eu só vou repetir isso várias vezes, porque eu vou espalhar isso direto. Que bom, que bom. Fico contente. Eu vejo que o investimento nessa parte de seleção de franqueado, eu acho que define a qualidade da rede.
muitas vezes o franqueador não tem condição, como o Luiz falou, o Ricardo, enfim, poxa, é custoso, muitas vezes você tem que levar a pessoa para outro estado e para fazer, e às vezes uma grande parte do custo da franquia esse treinamento. Agora, se houvesse um estudo, né, os Estados Unidos têm muito dado de tudo, tal. Se aqui no Brasil tem estudo, eu não estou a par se existe ou não, de quanto se investe nessa parte, as empresas que investem, que estão no topo da pirâmide, quanto tem de sucesso, quem não investe, quanto tem de fracasso, e comparar o custo das duas, eu apostaria que investir em selecionar melhor o perfil do franqueado deve trazer um retorno absurdo se o franqueador conseguir colocar esse dinheiro. Que ele é o mais interessado em poder falar não para quem não tem o perfil, né? Ou dividir isso, cobrar isso como uma taxa de pré-franquia nesse período de seleção e ter a possibilidade de falar não para o bem dos dois. O franqueado não vai perder o dinheiro que ele investiu e o franqueador não vai ter que eternamente ficar cuidando de um problema ou ter um problema na justiça, eventualmente, porque o franqueado não segue o padrão ou não tem uma tocada de gestão e etc, né? Esse Paulo, esse ponto que você colocou... Eu aprendi uma coisa com os americanos, que é o que acontece no Brasil. No Brasil, você vende franquia para qualquer um, em qualquer lugar. Porque você não vendeu a franquia, você foi comprado. Então você está em São Paulo, aparece um gaiato de Pelotas e o outro de Belém do Pará. E você fala, temos franquia. Mas é um negócio que você nunca vai olhar porque é tão longe que a passagem é mais cara do que os royalties que você vai receber. Mas os três, o do Belém do Pará, o de Pelotas e o franqueador, eles gostam de se auto-enganar. E o que eu aprendi com o americano é o melhor lugar para você estar é onde você já está. Então, as pessoas entendem geralmente mal, mas não pode haver dispersão. Você tem que estar tão próximo do teu franqueado que você possa acompanhá-lo e que ele pode rapidamente estar junto com você. Deixa para estar em Belém do Pará ou em Pelotas quando você já tiver as suas 500. Aí você tem dinheiro para fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, porque você domina a operação. Mas o problema de Pelotas e Belém do Pará é o que acontece no Brasil. Eu só queria fazer, uma última provocação. Essa parte, eu concordo em gênero e grau da dor de cabeça, se você conseguir eliminar a dor de cabeça antes, que o Paulo falou, é bom para todo mundo. Porque além do custo e do omeprazol e de todos os outros remédios, né, para fígado, para dor de cabeça, todo mundo sai perdendo e torrando dinheiro errado depois. Ou seja, foi mal selecionado, o cara passa um tempão brigando com você vai ficar um tempão brigando, vai ter que, às vezes, litígio, etc. Então, todo mundo está na mesma página, temos que selecionar melhor. Agora, selecionar melhor, e aí a minha pergunta para o Paulo, você pega, tá lá, é um dos incisos da lei de franquia, que na circular de oferta tem que constar o quê? O perfil do franqueado, o perfil que a franqueadora diz que deveria ter o franqueado. Agora, este perfil, Paulo, você não pela experiência do Fogo e Chão, mas pelo Fogo e Chão você tem a experiência do lado de selecionar pessoas, trabalhar com equipe, liderar equipe. Mas do Alpha Graphics você teve a experiência de selecionar, e como você falou, selecionar bom e selecionar mal. Esse item tá lá, mas você jogar 10 coffees aqui em cima da mesa, vai quase que tudo vir igual. Perfil do franqueado ideal, proativo, capacidade financeira, nível de escolaridade XPTO, ou seja, é quase que um copy-paste de tudo, né? O que você, se você tivesse que hoje escrever, essa é a minha pergunta, hoje você tem que escrever uma coffee para selecionar um franqueado do Fogo de Chão. O que você escreveria lá que deveria ser o perfil ideal para o cara, ou seja, eu que vou ler, eu tenho que olhar e falar, legal, eu tenho esse perfil.
e que do outro lado você fala, pô, é o perfil que eu vou buscar num cara? Eu acredito que a questão do que está na descrição do perfil nem é o chave, claro, o ser proativo, ter condição de seguir os padrões, a parte de ética, de transparência, enfim. Mas eu acho que a principal questão é quais testes você aplica e como é que você põe a pessoa numa determinada situação para realmente ver que ela tem aquelas características, porque é muito comum hoje falar, "Ó, deixa eu dar uma olhada no teu currículo. Não, a pessoa é ética, fala fluentemente o inglês, tal, não sei o quê. Tá bom, então vamos mudar aqui na entrevista para a gente falar um pouquinho em inglês. A pessoa sai da entrevista e não fala. Então, assim, eu volto a seja teste psicológico, seja treinamento Big Brother, né? Que a pessoa está sendo filmada e depois um grupo vai discutir se essa pessoa tem o perfil ou não. E depois uma conversa franca com esse candidato à franquia, falar, escuta, você passou por esse teste aqui, você se vê fazendo isso por 20 anos? Você se vê tendo multi-unidades, enfim, eu acho que tentar ajudar a pessoa, e é um momento difícil, porque o franqueador quer expandir, né? E está vendo ali uma chance da pessoa, mas para quem conheceu os problemas e poder evitar, eu acho que é muito bom. Então, não fugindo da pergunta de quais elementos precisam estar no perfil, mas eu acho que muito mais, uma vez o franqueador definindo que aquilo lá é fator de sucesso para a franquia, conseguir checar se o candidato de fato tem aquilo que ele falou que ele tem no currículo. Paulo, nosso tempo estourou. Quero agradecer. Riso, considerações finais antes da gente dar os agradecimentos aí para o Paulo. Eu já era teu fã, fiquei mais ainda. É recíproco. Obrigado, meu caro. Um prazer. Luiz? Um prazer, Já Ricardo. fiz. Espero nos encontrarmos num churrasco em breve aí, turma. Nem Opa. fale, cara. Aqui pensa num homem que gosta de churrasco, sabe? Ele fica mandando pra mim no Instagram, no WhatsApp, churrasco todo dia. Aí eu falo, caramba, cara, 4 horas da tarde, hoje eu não vou pra churrasco nenhum, é só pra eu passar vontade. Paulo, parabéns. Fogo de chão, acho que o Brasil todo conhece, e agora o mundo também. Um exemplo aí de churrascaria, um exemplo de empresa, de gestão, enfim, um exemplo de profissional à frente aí dessa operação. Parabéns, obrigado e conte com a gente aí quando quiser, as portas estão abertas aqui no Franquia Sem Segredo. Um prazer, parabéns, pessoal, e parabéns, Marcos, aí, por tantos anos aí à frente desse projeto bacana aí. Um abraço, turma.